Olá, então vamos falar de um assunto bem interessante que é desapropriação. O que você precisa saber sobre a desapropriação? E vamos falar basicamente da desapropriação direta e a desapropriação indireta. Então, desapropriação nós já sabemos que é uma forma de intervenção do Estado sobre a propriedade privada. Acontece que a regra é que a desapropriação seja direta, ou seja, quando o Estado pretende tomar um bem para si, que ele faça pelas vias legais, ou seja, a desapropriação direta, declarando o bem público ou por meio de lei ou por meio de decreto, que ele pode até emitir na posse de forma urgente quando determinados casos, existe essa urgência de utilidade pública. Mas o Estado, em regra, ele tem que fazer o depósito judicial ou notificar o proprietário para que seja pelo menos uma tentativa de fazer um acordo com relação ao valor do bem. Só que nós, infelizmente, na prática, o que ocorre é totalmente contrário disso. Porque o que tem acontecido cada vez mais? O Estado pretende a propriedade, então ele vai lá ou por meio de lei ou por meio de decreto e sempre ele fala em urgência, para emitir na posse, o que não é exatamente esse o problema. Aí ele declara essa urgência, emite na posse, mas isso não justifica a falta da indenização justa e prévia que diz a Constituição, A Constituição fala que o Estado pode, desapropriar, mas mediante indenização justa e prévia. E isso não acontece, o Estado emite na posse, não dá satisfações para o proprietário, não faz pelas vias legais lícitas, que seria a desapropriação direta. E o que acontece? Isso obriga que o proprietário, não sendo procurado, que ele tenha que provocar o Estado, ou ele entra em contato com o Estado, tenta um acordo, é muito pouco provável, óbvio, de forma extrajudicial, porque se o Estado não procurou antes da declaração, não regularizou, qual é o interesse do Estado em regularizar pelas vias extrajudiciais? E aí a gente já vai acendendo uma luzinha para tudo isso que vem acontecendo, esse abuso por parte do Estado. O Estado não dá satisfação, o proprietário tem que provocar o Estado e aí ele tem que entrar com ação para receber a indenização justa do bem desapropriado. Mas o que acontece? Nós sabemos que dependendo do valor, do valor da gleba ou do imóvel desapropriado, as custas judiciais podem ser muito caras, E os proprietários de imóveis, em sua maioria, são pessoas que têm condições e que não vão obter, por exemplo, uma gratuidade da justiça. E nessa primeira fase de conhecimento, que é onde ele vai ainda passar por uma fase de conhecimento, para discutir apenas o valor do bem, porque ele não pode discutir a desapropriação. A desapropriação ele tem que aceitar, e o Estado abusa desse poder desapropriatório e, quando citado para responder essas ações, depois das custas altíssimas que eu falei, muitas vezes, porque vai depender do valor do bem, o Estado protela nessas ações. Ele protela, são recursos visivelmente protelatórios, são manifestações. O Estado briga pelo valor da perícia, contesta coisas inimagináveis, vocês não têm noção do que acontece nesses processos de desapropriação. E a intenção, flagrantemente, é protelar isso por vários anos. Lembrando que o profissional que não atualizou, ele ainda está naquele prazo decadencial que era vintenário, mas a súmula foi derrubada e o prazo agora é de 10 anos para você entrar. Então, muitas vezes também, outro recurso que o Estado tem é declarar a prescrição desse direito, quando ele não faz isso, e protela por muitos anos. Então, isso desanima muito as pessoas, e essa é a intenção, que você vê de pronto, de fazer a pessoa desanimar, ou pelos custos altos, ou pela grande enrola,
E aí, ao final da ação de conhecimento, quando enfim, né, conseguirem chegar num consenso e o juiz decidir o mérito com relação apenas ao valor do bem, como eu disse, a desapropriação não há que ser discutida, ela não tem discussão. Se você quiser discutir a desapropriação, por exemplo, a finalidade, né, desapropriou para uma finalidade e não está usando para outra finalidade, ou não está usando o imóvel. Então você tem que entrar isso aí em outra ação. Nessa ação você vai discutir apenas a indenização cabível, né, ao valor do imóvel. E aí, ao final da ação, o que acontece? Você tem uma sentença e você vai cumprir a sentença, né? Você vai cumprir a sentença. E essa sentença, dependendo do valor, claro, se exceder 60 salários mínimos, vai para o chamado precatório. Só que aí é um outro abuso, né, por parte do Estado. Porque a Constituição não fala em precatório, né? E aí é um calote, o famoso calote, onde quando o Estado fala devo, não nego, pago quando puder, na nossa cara. E parece que todos os atores, né, até o judiciário, ou é imponente, ou inerte, ou ele simplesmente não consegue atuar ativamente nisso aí. E é essa que é a realidade. Mas eu sempre falo para um cliente, quando ele, muito animador, porque muitos anos e tudo mais, e a gente, se quiser instruir bem o processo, você tem que colocar um laudo, você tem que fazer um laudo bem feito, ou 2 ou mais, tem que apresentar a planta do imóvel, e tem que pagar as custas, porque, né, afinal de contas, os proprietários, em sua maioria, têm outros bens também. Então, eu falo, não desanime, porque é isso que o Estado quer. Então nós não podemos aceitar uma injustiça dessa, aceitar que o Estado, né, expolia dessa forma, ilícita ainda, né, porque isso é um flagrante ilícito. Nós não podemos negar que há aí um abuso muito grande por parte do Estado em conduzir esse procedimento e esse tipo de intervenção. Para mim, como eu já falei várias vezes, quem me escuta sabe, meu posicionamento é que isso é também uma afronta ao direito à propriedade privada, e o Estado, né, a administração pública, cada vez mais, né, dando calotes, né, constitucionalizando os calotes sobre o cidadão, a propriedade privada, sobre os proprietários individuais. É muito preocupante, mas nós não podemos desistir. Quem trabalha na área do direito sabe que às vezes o direito pode ser árduo, mas é o nosso dever dizer o direito e tentar alcançar o máximo de justiça que a gente puder. Claro que estamos limitados e muito com a postura do Estado, que tem sido cada vez mais de não ter um planejamento, porque isso é falta de planejamento, não é verdade? Porque o certo, e o STF já discutiu isso várias vezes, o certo é, se o Estado não tem condições, que não faça a desapropriação. Se o Estado não tem dinheiro para pagar, que não faça a desapropriação, né? Porque isso obrigaria, por exemplo, incentivaria o Estado a planejar melhor. Mas enfim, a gente não pode desistir jamais. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Nós em breve postaremos mais conteúdos, que a atividade advocatícia ela não dá muita margem para que a gente tenha esse tempo. Eu gostaria de ter mais tempo para produzir mais conteúdo. Eu espero que vocês tenham gostado, e se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários, manda uma mensagem e curte, comenta, compartilha. Até a próxima!